Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma aula no canal Minerar, no projeto 30 Minutos de Mineração. Hoje eu vou falar do planejamento de lavra, né? Então essa é a quarta aula, dessa sequência de aulas sobre planejamento. Então eu vou falar da lavra. E o planejamento da lavra tem uma importância muito grande, né, na mineração como um todo, né? Que tudo inicia na mina, né? Então a forma que você sequencia, que você alimenta a sua planta, tem uma importância muito grande. Então vamos lá. O planejamento de lavra, eu vou explicar para vocês esse processo circular de planejamento. Isso é um conceito que eu aprendi com David Tutto, né? Que eu aprendi muito planejamento com o grande consultor David Tutto, que trabalha esse conceito, né? Que chama de processo circular. Tudo começa com o seu modelo do recurso mineral, né? Então você faz ali a pesquisa mineral, define o modelo de bloco e define o seu modelo do recurso mineral. A partir desse modelo do recurso mineral entra os processos de planejamento da lavra. E o primeiro processo de planejamento da lavra é o Pit Optimization, que a gente chama de otimização da cava, que vai ser foco dessa aula. Nessa aula hoje eu vou focar em como você determina a cava ótima, né? Aí da sua mina, do seu projeto. Depois da determinação dessa cava ótima, você desenha as fases. Geralmente, a mina ela é sequenciada por fases ou por pushbacks, né? Então, define os pushbacks. Tem todo um trabalho de cutoff, se chama teor de corte, né? Você tem que... E aí, aqui uma conta econômica, tá? O TU a partir do qual a sua commodity mineral gera valor econômico, a partir do qual ela não gera valor positivo. Então isso define basicamente qual que é o que vai ser o teu mínimo que tem valor econômico. A partir daquilo, abaixo daquilo é estéreo, basicamente vira como estéreo. Então é o cutoff, tem que fazer um trabalho de definição do cutoff. E aí depois disso você faz o production schedule, que é fazer a programação de produção da sua mina, né? E geralmente isso é feito em base anual, tá? Nós estamos falando aqui de processo de longo prazo, tá? De planejamento de longo prazo, que foi a minha aula anterior. Também no planejamento de lavra tem um trabalho muito importante, que é dimensionamento da frota de equipamentos. Então, com quais equipamentos, né, nós vamos minerar aquela jazida, né, aquela mina, né? Então, que define tamanho, quantidade, é todo um trabalho de planejamento de lavra. E, logicamente, como consequência desse dimensionamento de frota, vão ter os custos da sua mina, tá? Então, é feito aqui. Existe um processo, né? Então, esse processo que eu expliquei aqui, se o seu projeto é greenfield, um projeto novo, né, você vai rodar esse processo circular de planejamento. Agora, se a sua operação já está, a operação que já existe, a operação corrente, que a gente chama, tem a reconciliação, que é muito importante. Que a reconciliação, você vai lavrar a sua mina, vai alimentar a sua planta, vão ter as massas de teor, você vai medir tudo isso e você reconcilia e compara o que estava previsto nos seus modelos de bloco, inclusive, né? Modelo de recurso mineral, da reserva mineral, modelo de curto prazo. Então chama reconciliação. Isso é muito aplicado em minas que já estão operando. E eu vou dar uma aula específica de reconciliação, tá? Vai ser a próxima aula aí sobre reconciliação. Vamos lá, vamos selecionar, vamos modificar, vamos seguir a aula. Interface do planejamento. Aqui é muito importante, deixa eu dar um pequeno zoom aqui. É muito importante quem trabalha no planejamento. Planejamento é uma área que tem que ter conhecimento técnico, que é muito técnica, planejamento de lavra, mas precisa também desenvolver as habilidades que a gente chama soft skills, habilidades comportamentais, porque faz muita interface, tá, gente? Quem trabalha, por exemplo, aqui no longo prazo, faz interface com marketing, faz interface com a área financeira, faz interface com direitos minerários, faz interface com geotecnia, meio ambiente, geologia. Então, são várias interfaces para você construir um planejamento da lavra no horizonte de longo prazo. Quem trabalha no curto prazo ou no médio prazo também faz, né? Com geologia, com a própria geotecnia, com laboratórios, com o pessoal de processo da planta, né? Parte de levantamento topográfico. E, logicamente, né, gente, faz muita interface, tanto planejamento de longo prazo, médio e curto prazo, faz muita interface com as operações.
Não existe, porque você tem que retroalimentar, né? Como é que foi seu plano? Seu plano está tendo aderência? Quais os problemas que estão tendo na operação para você retroalimentar esse planejamento? Com perfuração de desmonte, carga e transporte, infraestrutura de mina. Então, e manutenção, né? Então, por exemplo, quem trabalha principalmente no curto prazo acaba tendo muita interface também com manutenção, né? Então, qual que é a minha dica aqui, né? Tem que desenvolver as habilidades também, as habilidades que a gente chama de soft skill, trabalho em equipe, né? Flexibilidade, tudo isso, comunicação, junto com a parte técnica, né? Você vai conseguir realmente fazer um bom planejamento. Então, vamos selecionar, modificar, vamos tirar o zoom e vamos seguir. Otimização de cava. Então, o objetivo da aula hoje, foco é otimizar a ação de cava. Como é que se chega nessa cava aqui, né? A gente está vendo essa cava aqui, ó. Como que se chega nesse pitch? Porque é o tamanho desse pitch, né? Então, vamos depender. Então, essa otimização de cava, deixa eu dar um pequeno zoom aqui, é a etapa do planejamento de longo prazo. Deixa eu colocar a caneta. De longo prazo. Então, otimização de cava, planejamento de longo prazo, aula anterior, que visa definir uma envoltória mais econômica possível para o depósito mineral, considerando certos critérios técnicos e econômicos. Então, a envoltória, né? Por que esse pit ficou desse tamanho, com essa envoltória aqui, né? E aí, vão depender de vários fatores, né? Para se chegar nisso. E eu vou focar muito nos fatores técnicos e econômicos. E no final, esse pitch, logicamente, depende do corpo de minério, mas depende muito dos parâmetros técnicos e econômicos que nós vamos citar aqui, vamos aprofundar nessa aula de hoje. Então, essa otimização, gente, ela é função de alguns parâmetros. Então, modelo de bloco. O modelo de bloco, gente, ele é construído a partir do seu corpo de minério. Corpo de minério externo. Então, a partir dali da sondagem, da geoestatística, estimativa de massas e teores, né? Se você chega no recurso mineral, você cria um modelo de bloco, eu vou explicar isso para frente, depende da topografia, depende aqui é o recurso mineral medido, indicado e inferido, principalmente medido e indicado. O revenue factor, que aqui está muito relacionado com a questão do preço de venda. Qual que é o preço de venda da sua commodity? E, logicamente, é preço de longo prazo, eu não estou falando preço de curto prazo. Esses pitches, essas envoltórias, esses pitches ótimos, são definidos a partir de preço da sua commodity, do seu metal, do seu mineral, preço de longo prazo. E do ângulo, né? Logicamente, o ângulo global, que esses ângulos, né? Esses ângulos interferem muito no tamanho do seu pitch e, logicamente, esses ângulos é todo um trabalho, né, de geotecnia, né? E a gente vai explicar um pouco também como se faz, chega nesses ângulos, né? E aí esse pitch ele vai ter uma REM, relação estéreo-minério, e esse trabalho de otimização procura-se otimizar a REM também, ou seja, tentar minimizar essas relações estéreo-minério, porque o estéreo vai te levar a custos, né? Avanço vertical, esse avanço vertical, quantos bancos por ano, né? Isso tem um limite, né? Você, sei lá, 4, 5 bancos por ano. 3 bancos, você tem que considerar. Os custos, aumentos de custo interferem no tamanho do pitch. Geralmente tende a reduzir os pitches. As receitas, se a sua commodity está com uma boa perspectiva de preço a longo prazo, isso tende a aumentar o seu pitch. E o NPV. O trabalho hoje, a maioria das metodologias procura maximizar o NPV. Então esses pitches, na hora que você olha esse pitch, por trás deles tem o objetivo de maximizar o NPV, a geração de valor presente do seu ativo mineral, né? E vão ser gerados pit shells, vários pit shells, você vai escolher o de maior, possivelmente de maior NPV, nós vamos explicar, e vai gerar o seu pit final, e você vai sequenciar. Então esse é o processo de otimização de cava, tá? Que a gente vai explicar hoje com mais detalhe nessa aula, tá? Então vamos selecionar, modificar, vamos tirar um pouco o zoom e vamos seguir. Otimização de cava. Aqui eu vou explicar um pouco de mais detalhe, eu vou dar zoom novamente aqui, para a gente enxergar melhor. E vamos colocar a caneta.
Como que é o processo? Aqui eu vou explicar as etapas de uma otimização de cava, tá? Então a gente vai começar. Tudo começa lá na pesquisa mineral. No caso aqui, a maioria das pesquisas, para você detalhar o corpo, você tem que fazer sondagem. Os dados dos testemunhos de sondagem, tudo isso é interpretado, é modelado pelos geólogos, né? Você faz o modelamento. Depois entram os geoestatísticos, a geoestatística vai fazer a estimativa das massas e teores que vai chegar no seu recurso, e isso é transformado em um block model. Porque vocês vão ver que os softwares de planejamento para fazer a otimização, é tudo via software, precisa enxergar um modelo de bloco, trabalha com modelo de bloco e define o modelo de bloco. O modelo de bloco são um conjunto de blocos, né, com tamanhos definidos, está vendo aqui? Os blocos, tamanho definido, a altura do bloco, largura, profundidade. Isso depende, né, da sua commodity, do seu corpo de minério, define esse tamanho. E aí, a partir disso, desse modelo de bloco, aqui são inseridos, né, todos os teores, né, por exemplo, teor de minério de ferro, dos contaminantes. Vamos estar tudo nesse bloco aqui carimbado. A gente carimba os teores aí em todos os blocos. E com isso é possível, né, a partir do block model, do modelo de bloco, a partir do modelo de bloco, é possível fazer uma conta econômica para cada bloquinho. Você está vendo aqui o dinheiro? Cada bloquinho, ele chega numa conta econômica, para saber se aquilo é positivo, aquele lavrar que ele busca vai gerar valor econômico, ou se não vai, ou se é negativo. Então, o primeiro trabalho então, da otimização é avaliar a geração de valor de cada bloco. A partir disso, vamos gerar os pit shells, as sequências de pits. E aí nós vamos falar do critério, vai escolher o pit final. Ali tem os critérios, geralmente é para o máximo NPV, mas cada empresa aí usa os seus critérios de escolha do pit. E escolher o seu pit final, você vai fazer os pushbacks. Baseado até nisso aqui, você faz os pushbacks. No caso aqui tem 1, 2, 3, 4, são fases. Depois você desenha e operacionaliza o seu pitch. Coloca as rampas, os acessos, então você tem o pitch final operacionalizado. E aí, por exemplo, aqui o exemplo do cobre, né? O cobre otimiza teor de corte, ou seja, esse é exatamente o gráfico de teor do cobre, porque no início você estoca baixo teor, maximiza o teor de alimentação da sua planta, isso se chama otimização do teor de corte de cobre, e com isso você consegue gerar mais receita para o seu fluxo de caixa. Depois você faz o schedule, programação de produção, e o programa de produção. No final você tem um programa de produção, muitas vezes anualizado. Então esse é o processo, desde a geologia, modelamento, geoestatística, estimativa, modelo de bloco, e os modelos de bloco são carimbados, massas e teores, valor econômico, e você fica a sequência, escolhe o seu pitch máximo, e sequencia e faz o programa de produção. Essa sequência da que vem pela otimização do pitch, tá? Vamos selecionar, vamos modificar, vamos tirar o zoom. E aqui nós vamos falar um pouco do histórico da evolução. Como é que foi essa evolução, vamos falar assim, dos métodos, a parte também de como entrou o computador, né, passou tudo a ser feito usando, né, a parte de tecnologias, né? Então, no início, gente, eram processos manuais. Vou colocar a caneta aqui. Processos manuais. Nós tínhamos... Deixa eu tirar aqui, colocar um pouquinho de zoom. Modificar. Deixa eu colocar um pouquinho de zoom nesse slide aqui. No início, os primeiros processos, a década de 60, eram desenhos, né, no papel mesmo, seções verticais, tudo em 2D. Você está vendo aqui o tanto de engenheiro trabalhando, né? Então isso é década de 60, papel, né, 2D, desenhava lá as suas minas, a sua mina, o seu corpo de minério e tentava definir seu pitch. Depois aqui, década de 65, cone flutuante, e aqui foi o primeiro método computadorizado e a primeira vez que usou o modelo de blocos. Então, junto com o computador, né, veio o modelo de blocos.
para poder fazer a leitura, né, das massas e teores. Depois, LAS-GLOSMA, que é o principal, LAS-GLOSMA é o principal algoritmo, né, é usado na maioria dos softwares, aí entre os modelos matemáticos. Muito importante também na década de 80 o ITO, 3D, tudo isso passou para 3D, é um software de otimização muito utilizado também hoje em dia. E aí foi evoluindo, né? Network Flow, esse Direct Block Schedule, DBS, também todo aqui uma. E agora, isso tem muita metodologia determinística, né? Agora está entrando a otimização estocástica, que considera as incertezas nos inputs da otimização. Aqueles parâmetros técnicos e econômicos que eu falei, e também das massas, dos teores, tem incertezas. E agora está tentando, com esses métodos estocásticos, considerar essas incertezas na otimização do seu pitch. Então essa é a evolução, né, do manual, na década de 60, passando aí no início da década de 80, computadorizado, né, modelos matemáticos, e hoje chegando um pouco aí considerar a probabilidade, os inputs das incertezas na geração do seu pitch, né? Vamos lá, selecionar, modificar, tirar o zoom. Então, continuando aqui, falar um pouco de parâmetros agora, né? Então nós vamos falar assim, quais os parâmetros, né? Deixa eu colocar uma caneta aqui. Quais os parâmetros para você chegar na otimização? Parâmetros necessários, né? Então eu já falei, modelo de recurso, que é convertido em modelo de blocos. Modelo geotécnico, que nós vamos explicar daqui a pouco, que para fazer esse pitch vai ter que ter um modelo geotécnico, tem que ter estabilidade na geração do pitch, né? Vai ter um ângulo global, que vai depender desse modelo geotécnico. A topografia também tem uma influência, como é a topografia da sua jazida. Preço de venda impacta demais o pitch, o tamanho desse pitch aqui, ó. Preço de venda, né? Então, se você tem uma tendência a longo prazo a cair o preço da sua commodities, tende a reduzir o pitch. O contrário também é válido. O custo, né? Logicamente, os custos, quando maior. Por isso que tem que otimizar custo, né? Porque inclusive interfere no tamanho do pitch. Se você perder os controles dos custos, vai tender a reduzir o seu pitch final. E aqui, Small Mine Unit, que é a unidade mínima de lavra, que depende muito, né, inclusive do tamanho do bloco, né, do equipamento que vai lavrar, também tem que ser considerado. E os custos gerais e administrativos, né? A gente chama aí das áreas de suporte. Todos esses custos também têm que ser considerados na otimização da sua cava, tá? Custo de beneficiamento, custo da sua planta, a recuperação da sua planta, recuperação em massa, metalúrgica, né, da sua planta, tudo isso é importante, principalmente a recuperação, como que você vai recuperar o seu metal na sua planta. Taxa de desconto do seu fluxo de caixa, esse Revenue Factor, que é RF, que é uma função do seu preço de venda de longo prazo. Você pode ser mais otimista ou menos otimista e criar esse RF aí para você também ter uma opção de ser mais otimista ou mais conservador na escolha do seu pitch, tá? Infraestrutura limitantes. Isso está começando a acontecer muito. O que é infraestrutura limitante? Você tem a sua jazida, tem até o seu minério, mas ela atinge, por exemplo, uma estrutura que pode ser um rio, que você não vai poder lavrar, pode ser uma área de proteção florestal, uma flona, né? Pode ser uma cavidade de relevância máxima. Então, você tem a cavidade de relevância máxima, você tem um minério, mas fisicamente você não pode lavar. Então, limita a sua cava, a sua mina, né? E os códigos, é muito importante, todo esse trabalho de otimização aqui, existem regras, padrões, estándares das bolsas de valores. Então, as empresas que listadas em bolsas, né? JORC é o código da Austrália, NI 43101 é o código da Bolsa do Canadá, e o SEC SK 1300 é da Bolsa de Nova York. Então, nós somos profissionais que trabalhamos com otimização, nós temos que conhecer os códigos. É o ideal que o nosso trabalho de planejamento de lavra seja guiado principalmente de longo prazo, né, que é a otimização de cava, seja guiado pelos códigos internacionais, né, que são, a gente considera as boas práticas, né? Tudo isso tem que ser visto. Vamos modificar, vamos seguir.
Nós vamos falar agora numa parte muito importante, tá? Deixa eu colocar aqui. Que é a questão, gente, dos... Deixa eu dar um pequeno zoom aqui. Que é a questão dos ângulos, né? Da parte que chama ângulos de talude e setorização geotécnica. Hoje está todo mundo trabalhando com setorização, ou seja, você tem aqui, ó, aqui uma vista de planta do seu corpo de minério. Você está seu corpo de minério aqui, ó. Foi sondado, né? Foi feito, foi definido, foi modelado, então seu corpo de minério. E aí existe um trabalho do modelo geomecânico que vai setorizar. Aqui nós estamos vendo, né? Setor 1, setor 2, aqui, ó, por essas linhas aqui, ó. Setor 3, setor 4, setor 5. Então essa mina, ela foi setorizada. Cada região dessa vai ter um ângulo de talude diferente, um ângulo, o ângulo geral, né, que a gente fala. Então setoriza, essa setorização, ela entra no software. Aqui está mostrando, né, você tem aqui, ali é em planta, aqui é em vertical. Você tem todos a sua mina aqui, né, você vai ter, por exemplo, rampa, né, então você tem banco, talude, berma, e aqui vem rampa. E tem um ângulo interrampa. Então, surgiu a rampa, você vai precisar de mais espaço. Então, ângulo interrampa. E aqui tem o ângulo geral, né? O ângulo geral. Junta tudo, tem um ângulo geral. Logicamente, isso depende do maciço, da competência do maciço. Ângulos mais maciços, mais competentes, você pode colocar ângulos mais verticalizados, né? Rochas menos competentes, você tem que colocar ângulos mais suaves. Isso interfere demais no seu pitch. E principalmente na geração de estéreo. Nós vamos falar daqui a pouco. Vamos selecionar, modificar. Nós temos mais 8 minutos de aula, então tem que ficar atento que o tempo está correndo, né? E aqui mais uma visão, né? Só para explicar um pouco, né? Vou colocar a caneta aqui. Vou explicar rapidamente a questão da interferência. Você tem um corpo de minério aqui, ó. E aqui nós estamos falando de ouro, tá? Cada cor desse aqui é um teor diferente de ouro, né? Teor mais baixo, mais alto. Você tem o corpo de minério aqui, tudo sondado, né? E aqui, você vai ter que abrir, ó, os ângulos, ó. Ó o ângulo. E isso depende exatamente daquela setorização geomecânica. Se você tem esse... Agora, o maciço é muito competente. Aí eu faço um ângulo aqui, ó. Eu fecho mais o meu pitch. Então, eu vou lavar menos estéreo. Geralmente, o estéreo vão estar aqui e o minério está aqui. O estéreo está aqui. Ah, não, o meu maciço não é competente. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ângulo suave. Olha o tanto de estéreo que eu vou. Então, essa parte geomecânica, ela tem um impacto muito grande no pitch final, tá? Que vai ser escolhido. Vamos lá, que o nosso tempo está passando. Modificar. Vamos passar. Aqui, novamente, vou dar um pequeno zoom. Um zoom demais. Vou lá colocar a caneta. Aqui, eu estou mostrando de forma manual, mas o software faz essa conta, tá? Aqui uma seção vertical. Basicamente, aqui, possivelmente aqui, aquele modelo de bloco é feito uma conta financeira, que é essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui é a conta financeira, né? Então, cada bloquinho desse aqui vai receber valores positivos ou negativos. Você está vendo aqui 12, menos 4. Possivelmente, ó, o corpo de minério está por aqui, ó. Porque aqui estão todos positivos. E essa conta, e aqui possivelmente está o estéreo. Você está vendo que está dando negativo. Ou senão teores muito baixo. Abaixo daquele cutoff que a gente falou, né? E aí feita uma conta, né? Cada bloco desse, né? Você pega a massa do bloco, quantidade de minério, a massa, você pega o preço menos a média de custo. Multiplica pela massa, você vai ver o valor que aquele bloco gerou. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. A princípio, o software faz todas essas contas e tenta fazer uma sequência para lavrar os blocos positivos. Só que para isso, né, gente, como tem que ter os ângulos, ó, aqui, ó, tem que ter ângulo. Eu acabei de falar ali, os ângulos geotécnicos, você acaba lavando o bloco negativo. Então a mina, logicamente, só que toda essa sequência ela é calculada, né, pelos algoritmos, né, o Nash-Grossman, e aí vai vendo né, até quando você
você vai com esse pitch, principalmente em profundidade, faz essa conta, o software já libera essa conta. E aí você considera, para fazer a otimização, você tem que colocar aqui, né? Todas, aqui nós estamos falando no polimetálico, cobre, ouro e prata, você tem que colocar os preços, né? Todos os preços, todos os custos da mina, todos os custos do processo da planta, flotação, lixiviação, se tiver custos adicionais. E aí você tem que colocar recuperação, qual que é a recuperação da sua planta. E aí marca Mine Recovery. Diluição, tem que considerar a diluição, porque você vai lavrar bloco de minério e de estéreo, e em contatos vão ocorrer a diluição, e isso vai tender a reduzir os seus teores, aumentar a sua massa. Você vai alimentar isso na planta. Não tem como, né, ser aqui cirúrgico e lavrar um bloco sem diluição. Então, diluição, 3%, 4%, tem toda uma técnica de também, até geoestatística também, envolvida com a geologia, de chegar na diluição. E depois as recuperações, né, recuperação de cobre da sua planta, tudo isso coloca no software, o software vai fazer toda essa sequência. Nós vamos ver agora o que o software quais são os dados que o software nos permite fazer análise dos pitch, que é agora o próximo slide. E a gente vai encerrar a aula com esse slide. Então vamos tirar um pouco o zoom e vamos passar. Aqui já são saídas de software, né, gente? A coisa, hoje em dia tem software para tudo, é muito bacana, né? Então aqui são os pit shells, vocês estão vendo aqui, ó, pit shells, né? Várias sequências de pit shell em planta. Aqui em seção, os pit shells, né? Aqui chegou até esse pit aqui, mas aí nós vamos analisar, que geralmente ele solta vários pits. Dentro de todos esses pits, qual que é o trabalho, né? Escolher qual que é o pit final. O pit final é esse? O pit final é esse? O pit final... Existe aí metodologias, né, e critérios para escolher o seu pit final. E aqui, depois que você escolheu o seu pit final, né, você vai... Aqui vai gerar o pit matemático final, que é o ultimate pit, pit final. E aqui você operacionaliza o pit final. Operacionalizou, o que é operacionalizar? Colocar as rampas, os acessos, as bermas, igual aqui, para até chegar. Então, esse é o trabalho. Você vão ter uma sequência de os pit shells, depois você vai ter os critérios de escolha, você escolher o pit, e geralmente vai escolher pelo NPV, e aí você operacionaliza. Vamos fechar agora a aula, selecionar, modificar, vamos passar. E aqui são alguns gráficos que eu trouxe para mostrar. Deixa eu tirar aqui a caneta, selecionar. Deixa eu selecionar. Colocar a caneta. Alguns gráficos, né? Então, esse primeiro gráfico aqui, o software, ele é um gráfico onde coloca o RF, o Revenue Factor, RF, pelo NPV. Então os pitch hoje, a maioria das mineradoras estão escolhendo qual que é o pitch que deu o maior NPV. E geralmente com RF 100. Então aqui, ó, pico no NPV, ó, o NPV está aqui, vai chegar um momento, em azul, chegar um momento, o que acontece? Você vê, ó, o NPV está subindo, ó, subindo o NPV, chega um momento que o NPV estabiliza até cai. Então aqui você escolhe, né? Você vai lá, ó, RF 100, RF 100, subiu, e esse é o pitch. Vai dar um NPV aqui, máximo NPV. Então a gente escolhe o critério de máximo NPV. Escolhido assim. Aqui, ó, de novo, ó, pico do NPV. Então aqui é NPV por toneladas de minério. Então você vai pegar o NPV máximo. Não adianta mais você escolher pitches aqui, ó. O NPV não sobe mais. Aqui o NPV subiu, chegou no máximo. Então aqui você vai ter o NPV em milhões de dólares. E aqui você vai ter a massa, né? Para deixar aqui, por exemplo, sei lá, 15 milhões de toneladas. Então você tem a massa aqui de minério. Então escolheu. E aqui você tem que ver, esse gráfico só mostra aqui, para cada pit shell, né? Aqui é um gráfico de minério estéreo. Então você vai, sei lá, o primeiro pit shell aqui vai ter a primeira envoltória vai ter pouco estéreo, esse estéreo vai subindo. E quando chegar aqui é para o RF, o fator RF, Revenue Factor, geralmente aqui no 100, né, se você escolheu lá
no 100 NPV máximo, você vai chegar aqui, você vai chegar no seu REM, relação estéreo-minério. Qual REM você vai querer. Então, basicamente é isso, nós estamos encerrando a aula. Modificar. E para fechar, existe também algumas, nem tudo é perfeito, existem algumas limitações, né, que a gente chama limitações das próprias metodologias, dos próprios softwares, tudo tem limitação. Então, por exemplo, não considera a variação temporal das variáveis câmbio, preço das commodities, regulamentação de governo, né, medidas governamentais, guerra, eventos. Os processos são muito determinísticos, a gente chama determinístico, né? Então, logicamente é baseado num preço estudado de longo prazo, mas qual que é a recomendação de solução para essa questão aqui dessa limitação? Todo ano você fazer o seu pitch optimization, tá? Você faz o seu pitch optimization e aí e você incorpora qual que é a tendência do câmbio agora, qual que é a tendência do preço, então você otimiza isso anualmente. O recomendado é fazer a otimização anual. Muitas vezes também que a gente fala otimização em silo, né? Você otimiza só a mina, né? Muitas vezes você não está olhando a cadeia como um todo, né? Existe agora aí, chama otimização simultânea, otimização global, são algumas tendências. E determinístico, né? E o que pede aí como solução da questão ser determinística é você fazer análise de risco usando Monte Carlo, né? Que aí entra a probabilidade. E ter também essa otimização estocástica, que está considerando as incertezas nas suas variáveis que compõem o seu processo de otimização. Então a aula de hoje é sobre otimização de pitch, né? Basicamente como que se chega nesse pitch final. Logicamente depende do seu corpo de minério, da sua geologia, mas também depende de parâmetros também, técnicos e econômicos, né? Parâmetros de preço, de custo, parâmetros geotécnicos que definem o seu pitch. Espero que você tenha gostado da aula. Eu ainda vou fazer mais algumas aulas, talvez uma ou duas aulas sobre planejamento da Lavra em específico, tá? Então, até a próxima aula.